Quando nós começamos, no primeiro passo, nós fizemos uma avaliação geral a respeito da nossa vida. E no primeiro passo nós fomos encorajadas, desafiadas a admitir que nós tínhamos perdido o controle da situação e que nós não estávamos dentro do padrão o qual nós esperávamos e muito menos segundo o padrão de Deus. No segundo passo, nós acreditamos que era possível restaurar a nosso relacionamento com Deus, a nossa própria vida, reconstruir relacionamentos, restaurar relacionamentos destruídos, e nós fizemos isso no segundo passo. No terceiro passo, aquilo que não era possível nós fazermos, que nós achávamos que era impossível, nós fomos encorajados a entregar nas mãos de Deus. E até aí foi muito bom. Porque era tipo assim, eu estou avaliando de maneira geral a minha vida. No quarto passo, nós já partimos para um ataque, como se fosse um herbicida na nossa vida. Aí nós começamos a fazer uma autoavaliação. Uma autoavaliação, como está a minha vida? Como que está? Uma autoavaliação dos nossos padrões espirituais, físicos, relacionais, moral. Moral, gente. Todas as áreas da nossa vida. No quinto passo, apertou um pouco mais. Porque ele falou, continue a autoavaliação, mas agora seja honesto com você mesmo. E cada passo que vai indo, nós estamos apertando mais o cerco, tipo assim, Senhor, o que estiver fora do lugar vai ter que sair, vai ter que voltar para o lugar. Nós não vamos ceder até que nós venhamos ver esse filho nascido, né? E aí no sexto passo, nós fomos nos oferecer a Deus. Nós nos oferecemos a Ti, Senhor. No sétimo passo, nós olhamos para dentro de nós e começamos a buscar a cura, o arrependimento e o perdão. O oitavo passo, nós falamos sobre o perdão. E hoje, no nono passo, falamos sobre a restituição. O que é possível eu restituir? A restituição, gente, ela é um passo que vai falar sobre aquilo que é possível eu restituir a alguém. Se eu fui na casa de alguém no passado, fui lá e roubei, eu peguei alguma coisa, eu fui desonesta com alguém, eu vou lá e restituo financeiramente. Se eu não tenho condições, eu vou lá e peço perdão pelo meu erro. É uma forma de restituição. Essa restituição, você tem que ter muito cuidado, porque quando envolve mais de uma pessoa, você e uma outra, uma segunda ou uma terceira pessoa, você deve falar apenas por você. E jamais citar o nome de uma outra pessoa envolvida. Se tiver casos onde tenha infidelidade conjugal, aí eu vou falar para você, nos procure. Nós temos o gabinete, você tem a sua líder, nós temos atendimento aqui, nós temos um grupo de pastora que todos os dias prestam atendimento aqui na igreja, e nós vamos estar orientando de que forma melhor você pode fazer essa restituição, pedindo perdão diretamente à pessoa, ou então tem situações que já ficou no passado, que eu não tenho mais como restituir. A pessoa já morreu, a pessoa está casada com outra pessoa, você vai lá pedir perdão, a outra mulher ou o outro marido vai querer, né, degolar. Então, a gente não faz isso. Então, a gente analisa caso a caso com muito cuidado. Então, esse é o processo da restituição, tá bom? E hoje, o 10º passo, nós vamos falar sobre um novo estilo de vida. Por que eu falei que essa aula é especial? Porque a partir de hoje, eu já começo a analisar toda aquela carga pesada que eu vinha arrastando de aceitação, de credibilidade, de pedir perdão, de restituição, e vou começar a olhar agora para mim mesma e falar assim, meu Deus, eu tenho que avaliar a minha vida, ver qual é o padrão que eu estou utilizando hoje, que é bom,
que tem dado bom resultado diante de Deus e diante daqueles que me cercam, como também eu tenho que avaliar aqueles que não têm dado resultado e ser humilde o bastante para refazer a nossa história. Por quê? Porque nesse novo padrão de vida, não que nós estejamos isentos do erro, nós ainda podemos errar, concorda? Nós ainda podemos errar, mas com esse novo padrão de vida, eu tenho a possibilidade de admitir: errei, me perdoe. Eu não preciso justificar mais, né? Esse novo padrão, conforme é o versículo base lá de 1 Coríntios 10, 12, ele vai dizer: se aquele que está em Cristo, vivendo o novo de Deus, e o nosso versículo base, que é 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, estar de pé, tome cuidado para que não caia. Tá? O fato de hoje nós estarmos avaliando, analisando a nossa vida, não nos dá direito de olhar para o outro e apontar o dedo para ele. Muito pelo contrário, esse padrão já ficou lá no passado. Nós já nos arrependemos dele, já pedimos perdão dele. A partir de hoje eu olho para mim, apenas para mim, e cuido de mim, porque eu vou prestar conta para Deus, é da minha vida. E se eu apontar o dedo para o outro, aí eu vou prestar conta também desse apontar de dedo. E nós não queremos julgamento para ninguém, muito menos para nós, tá bom? Essa luta que nós que nós apresentamos até aqui, essas avaliações, é uma luta entre a nova e a velha criatura. É uma luta entre o passado e o novo padrão de vida que nós temos aprendido, que nós aprendemos com essas lições. Eu gosto muito desse versículo de Coríntios, quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, 17, olha só o que ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, meninas? Tudo se fez novo. Mas se fez novo para quem? Para quem está em Cristo. Pode ser que você fale: eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, mas eu limito a ação do Espírito Santo de Deus. Ele tem acesso à minha vida, mas na área do perdão, eu não o faço. Então, eu não tenho essa liberdade dessas coisas velhas ter passado, porque eu continuo arrastando. Lembra aquele saco com os erros, com o pecado que eu falei, que eu trouxe amarrado na corrente, que era como um peso, e trouxe até colocar na cruz aqui? Lá, acho que no 6º passo, se não me engano, eu fiz essa colocação aqui. É todo esse apetrecho que nós ajuntamos de todas as nossas disfuncionalidades que nós vivemos, que nós aprendemos desde quando, até antes de nascer, porque as nossas mães já passavam as suas emoções para nós, ou boa ou ruim, nós recebemos essa influência. Então, toda essa carga que nós trazíamos, que nós aprendemos, ela se faz nova quando eu aceito a Jesus e permito que a ação do Espírito Santo esteja em todas as áreas da minha vida. Aí sim, tudo se faz novo. Quando nós chegamos nesse passo, nós vamos aprender que nós ficamos livres de e livres para. Por que nós ficamos livres de? Nós ficamos livres das garras, das mentiras, dos segredos do passado. Esse passado que antes me assustava, que me assombrava, e quando ele batia na minha porta, eu tremia, porque eu não tinha forças contra ele. Por mais que eu quisesse, clamasse, pedisse, eu ainda me sentia impotente diante daquele erro, diante daquela circunstância, diante daquele peso que eu carreguei, que colocaram sobre mim, que eu mesma coloquei sobre mim. Então, esses livres das garras desse passado, dessas mentiras que Satanás falava para mim,
Você não é capaz de viver sem o meu poder de esconder essa mentira a seu respeito. Sabe, a gente se torna tão impotente emocionalmente, parecido quando criança, quando é abusada sexualmente. O que o abusador fala para a criança? Se você contar para alguém, eu mato seu pai, sua mãe, mato você, mato todo mundo da sua casa. E o que a criança faz? Fica com medo e acredita nessa mentira. Ele jamais vai fazer isso, mas a criança não tem consciência disso. E muitas das vezes, dentro dos nossos segredos emocionais, dentro da nossa vida, nós estamos aí, presos pelas garras do diabo. Estávamos. Porque a partir do conhecimento dessas ferramentas que Deus deu para mim e para você, que está escrito na palavra de Deus, gente, não está escrito apenas nesse livro, tá? O autor desse livro, o pastor David Cornfield, ele apenas resumiu, ele retirou tudo da palavra, colocou em ordem e falou: eu vou ajudar um grupo de mulheres, eu vou ajudar um grupo de pessoas, eu vou ajudar um grupo de cristãos, eu vou ajudar um grupo daqueles que querem ter uma vida transformada. Então, isso aqui nada mais é do que a palavra de Deus. Então, essa palavra, o conhecimento da palavra, vai nos libertar. Por isso tudo se fez novo. Por quê? Porque é a palavra que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que Cristo Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. E Ele diz: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Eu vou lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Aí um pastor amigo nosso, ele falou assim, e Deus ainda pega uma placa bem grande e bate lá assim, ó, proibido pescar. Se Deus não se lembra, por que eu e você vamos viver atormentados por Ele, por esse passado? Não podemos viver atormentados por Ele. Por isso nós estamos livres. Esse passado, ele não nos assusta mais. Nós aprendemos a manusear as ferramentas dadas por Deus para nos vermos livres desse passado, para podermos cantar o hino da vitória e cantar com alegria, mesmo passando por dificuldades, mesmo enfrentando as dificuldades, mas com essas novas ferramentas, ferramentas afiadas. O que adianta você ter uma faca que não corta? O que adianta você ter um serrote que não serra? Um machado cego, o que vai fazer com um machado cego? Tem que afiar, gente. Sabe, tem que levar lá para o torneiro, né? Ele que dá o porte, ele põe o fio novamente, ele põe o corte, e assim somos nós aqui, nesse manancial. Nós que estamos aqui, aquelas que nos assistem através da internet, pelo mundo afora, onde chegar essa palavra, ela é como esse marceneiro, esse ferreiro, que põe o corte nas ferramentas que eu e você precisamos aprender a manusear para nos ver livres das garras do inimigo. Amém, meninas? E nós também ficamos livres para andar na luz. Olha só que lindo que a palavra de Deus nos fala lá em 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados? Não, Ele nos purifica de todos. E quando nós andamos na luz, como Ele na luz está, se eu estou na luz, eu tenho comunhão com o meu próximo. Se em alguma área da sua vida você não está em comunhão com o seu próximo, para lá, alto lá. Você saiu da luz, está escrito aqui. Está escrito aqui. Se alguma área da sua vida, se em algum momento alguma coisa te cobra, sua consciência está latejante, pulsante, clamando, reconcilia, volta, retrata.
É o que nós temos que fazer. Temos comunhão uns com os outros. Aí, depois de termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí sim somos livres. Amém? Aí sim somos livres para poder seguir a nossa carreira. Seguimos a nossa carreira olhando para Ele, podendo refletir a luz dele, por total, não com eclipse, né? Como a lua, em partes fica tampada pelo sol, reflete só algumas áreas. Para Cristo não é, ou refletimos a glória dele ou não. Então, vamos andar na luz como ele na luz está. E tudo se fez novo, é como uma plantinha com uma gota d'água a cada dia. Ela cresce, vai frutificar e dar muitos frutos. Para nós vivermos o melhor de Deus em nossas vidas, se faz necessário algumas mudanças. Para alguns é muitas mudanças, para outros é algumas, e para outros é mudanças em várias áreas da sua vida. Então, de alguma forma, nós precisamos dessa mudança. Nós precisamos de olhar para nós com os nossos óculos especiais, com os óculos de Deus, tá? Olhe para você com os óculos de Deus e seja verdadeira para que nós venhamos incorporar alguns hábitos fundamentais para que nós possamos viver esse novo estilo de vida. Senão eu vou continuar salvo em Cristo Jesus, mas refém do diabo, porque a minha área emocional está sobre as garras dele. Então nós precisamos nos avaliar para que nós possamos incorporar esses hábitos fundamentais. E o autor aqui, ele colocou 3 hábitos fundamentais, tem outros? Tem, mas os principais estão aí. Primeiro, a partir de agora, qual é o hábito que eu preciso? O primeiro hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle. Segundo, eu preciso desenvolver o hábito da autoavaliação, ou que seja que na hora eu fiz alguma coisa errada e aquilo já me mostra que eu estou errada, ou no final do dia, ou a cada mês. Em algum momento a gente faz essa autoavaliação. E em terceiro, reconhecer, nós temos que ter esse hábito de reconhecer o erro, arrepender, pedir perdão, tornando-nos em pessoas ensináveis e reconciliadoras. Agora nós vamos ver cada um desses 3 hábitos de maneira separadamente. O primeiro hábito é o hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle. Para isso, nós precisamos resistir à tentação de parar, de pensar. Gente, isso aqui ficou... quando eu passei para o Sandro, ele modificou algumas letras e ficou um em cima do outro. Desculpa. E eu não tive tempo de corrigir lá. Por isso ele falou, me passa no pendrive. E eu não tinha o pendrive, mantei pela internet, a configuração é diferente. Por isso vocês vão ver que tem alguns erros, e eu peço perdão, porque eu gosto de fazer as coisas do Senhor com excelência. E aqui não ficou de excelência, ficou com erros, né? Então, continuando, para isso, então, nós precisamos resistir à tentação de parar. Por quê? Porque muitas das vezes, quando chega nesse passo, a pessoa fala, não quero mais continuar. Até aqui teve bom, já está bom, não preciso mais. Não, nós precisamos resistir e não desistir no meio do caminho. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo, um novo estilo de vida. E nós não podemos permitir que esse alvo se perca no meio da nossa caminhada, no meio da nossa fé, no meio da nossa vida, no meio da nossa família, e continuarmos uma família. Somos apenas uma família. Levantamos juntos, levamos para a escola, comemos juntos, dormimos juntos e prontos. E onde está a alegria de viver juntos? Onde está a alegria de olhar no olho do outro e falar assim, eu preciso de você.
Você é importante para mim, você faz parte da minha vida. É essa alegria que nós temos e que nós queremos que todos venham viver essa alegria. Por isso, esse hábito de responder aos conflitos com confiança de que Deus está no controle e responder de uma nova forma, não na velha criatura, não no velho estilo de vida, mas no novo estilo de vida. Nesse novo, que seria a nova natureza e a velha natureza, o novo estilo de vida e os velhos padrões disfuncionais. Lembra que eu expliquei das famílias disfuncionais, dos pais que brigavam e maltratavam os filhos, e a pessoa cresceu naquele meio sem saber que aquele meio era extremamente prejudicial na vida dele. E quando ficou adulto, ou ele negou tudo aquilo, ou ele nega todo aquele passado que ele teve e faz diferente, ou ele reproduz, a maioria das vezes, ele reproduz todo o padrão com que ele foi criado agora dentro desse novo lar, da família que ele está instituindo. Então, essa velha natureza e os padrões disfuncionais ficou lá no passado. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E da velha natureza, nós tínhamos alguns hábitos principais. Gente, tem alguém com sono? Se tiver com sono, pode levantar e ficar em pé nas laterais, porque assim você não vai dormir. Em pé não vai dormir, tá bom? Não tenha vergonha. Quem tiver com soninho pode levantar e ficar nas laterais, porque eu vejo que é difícil, todos nós estamos cansados, né? E chega aqui um ar-condicionado, a poltrona gostosa, fica parecido com a cama, não é verdade, gente? Então, quem tiver com sono, você vê alguma colega cochilando, fala, colega, vai lá vai ficar em pé, colega, acorda. Vamos lá. Voltando então à aula. Hábitos da velha natureza. Nós tínhamos uma maneira errada de responder às crises. E ele coloca 5 padrões errados que nós tínhamos, que era o antigo padrão. Agora, nesse novo padrão, nós vamos fazer uma comparação para ver por que é que nós estamos agindo dessa forma. O que é que estava acontecendo conosco, e hoje eu tenho um novo padrão. Eu não preciso mais fugir. O primeiro que ele coloca é fuga. A pessoa, quando via o conflito, o que ela fazia? Se ausentava. Não vou falar nada, vou fugir, não quero enfrentar, de forma alguma, vou ficar no meu canto. Essa fuga, fugir do problema, é fácil, mas só enfrentando é que nós vamos conseguir resolvê-los. Não enfrentar de uma forma desafiadora. Não enfrentar para mostrar que eu sou e que eu faço. Não, é buscando aquilo que for melhor para o relacionamento, aquilo que for melhor para a família, aquilo que for melhor para todos nós. Uma segunda proposta que ele fala é ceder. E aí, dentro desse ceder, tem até um colega nosso que fala assim, um pastor lá de São Luís do Maranhão. Ele fala assim, no casamento, se não ceder, não tem como viver. É verdade. Nós cedemos um pouco, o outro cede um pouco e nós fazemos uma adequação para que nós possamos seguir junto na caminhada. Esse ceder aqui, ele é um ceder que a pessoa fala assim, faz do jeito que você quiser. Ele não toma consciência de que ele tem que ser atuante no relacionamento. Ele precisa de saber como lidar com a situação, porque depois, a hora que ele vai lamentar as decepções e por que ele errou e por que está acontecendo aquelas perdas dentro da casa dele, ele vai culpar quem? Ele vai culpar Deus, ele vai culpar o outro. Então, eu não posso ceder, eu posso adequar. Adequações ou ceder em adequações, esse sim. Agora, quando eu cedo e falo, olha, faz do jeito que você quiser, esse não tem vantagem, tá bom? Ou então também um ataque explosivo de raiva. Lembra quando eu falei aqui sobre o comportamento intempestivo, que eu contei a história da mala lá? Lembra que eu peguei os papéis assim e saí jogando papel para todo lado? Ainda ontem uma irmã falou para mim, pastora do céu, fiz igualzinho você. Falei, mas vocês me viu dando exemplo, irmã? Como é que você ainda foi errar? Ai, pastora, quando eu vi já tinha acontecido. Falei, já consertou? Não, ainda não. Falei, então volta e conserta logo.
Aí no final da escola dominical, pastora, já consertei. Amém, amém. Essa explosão de raiva é aquela explosão que a pessoa dá, tipo assim, eu vou explodir porque ninguém mais vai ter coragem de falar sobre o assunto aqui dentro dessa casa. É como se tivesse paz. Mentira. O sujo está tudo aqui, ó, debaixo do tapete. O sujo está tudo dentro da lixeira, está fedendo, a casa inteira está fedida, e você não tem coragem de falar a respeito. Ninguém tem coragem de falar a respeito do negócio. Por quê? Porque eu dou o meu chilique, eu dou o meu ataque de explosão. Tem mulher, gente, que finge passar mal. Uma vez eu estava num pronto-socorro de um hospital, e a mãe chegou lá desmaiando, aquele chilique todo, e direto ela estava lá dando o chilique. O médico pegou e passou um susto nela, sarou na hora. Sarou na hora, gente. Sarou, a mulher nunca mais teve o ataque. Por quê? Chantagem. A pessoa vem usar de meninice. E tem muita mulher que está nesse pique aí, gente. Usando de criancice. Nem sei se existe essa palavra, né? Criancice. Usando de atitudes que nós ensinamos para crianças que não pode ter. Pessoas que vai mostrar para o filho e para a filha um padrão inadequado de vida, e depois chega aqui adorando ao Senhor na maior alegria, não é? Aí o filho chega lá na sala e fala assim: pastor, eu queria ter um pai e uma mãe igual eles são aqui na igreja. Eu queria eles igual é aqui na igreja, lá dentro da minha casa. Infelizmente, pastora, o que eu vejo aqui da igreja é um padrão de pai. E o que eu vejo dentro da minha casa nunca foi e nem vai ser padrão de pai e nem de cristão. Entenderam? Por quê? Por causa desses ataques. Jogar objeto, né, quebrar as coisas, bater porta, xingamentos, né? Para quê? O seu filho, ele vai repetir tudo o que você faz perto dos outros, né? Nós estávamos de viagem semana passada, e aí eu vi lá um menino pegou e gritou com a mãe: imbecil! Falei, misericórdia, meu Deus do céu. Olhei aquilo e falei, o que é que essa mãe vai fazer? Sabe o que ela falou? Não vou mais conversar com você. Eu falei, tem que pegar a mãe, né? Dose única. Ela falou, não vou mais conversar com você. Não, aguentei, saí de perto. Saí de perto, gente. Se eu fosse lá, eu ia avançar naquela mãe, falar, mãe, vem cá que eu vou corrigir os dois, não é? Um filho chamar uma mãe de imbecil, e o filho ainda falou assim, mentira, porque você vai continuar conversando comigo. Ou seja, é um padrão velho que vem repetido. Isso é vergonha para quem? Para o filho? Claro que não, gente. É vergonha para o pai que não sabe educar. O pai nem tem educação e não sabe passar para o filho. Por quê? Porque está acostumado em casa a ver a mulher gritando, xingando o marido, ou jogando objeto, quebrando coisas, batendo porta de carro, batendo porta de casa, arrastando objetos. Sabe o que quer dizer isso, gente? Quer dizer perda de limite. Você perdeu o seu limite, você perdeu a classe. Quando você bate algum objeto, você está batendo no objeto que você não pode bater na pessoa. Você está fazendo com o objeto aquilo que você gostaria de fazer com o outro. Entendeu? Então, meça as suas atitudes. Comece a medir. Esse padrão antigo aí, ó, de explosão, de raiva, ele é da velha natureza. Essa nova natureza agora sabe olhar para essa ação e fala, eu não vou mais explodir não. Ou então faz igual a irmã. Pastora, misericórdia, explodi. E explodi, fiz o que não devia de ter feito com ninguém, fiz aqui. O que é que eu faço? Corre lá e pede perdão. Vai ajeitar a situação. E ela foi correndo. Pronto. Mostrou arrependimento, obediência, sabe? É assim que a gente tem que ser, tá, gente? Quarto, dominadora, né? A dominadora, a possessiva. Ela domina e manipula todos, né? Da casa para o seu próprio bem.
para si mesma. Ela manipula pai, mãe, marido, filhos. Ela faz o que quer, por quê? Porque ela é manipuladora. Ela sabe a chave de acesso para toda a família. E ela utiliza disso para se beneficiar. Ela não sabe se colocar dentro do relacionamento. Ela não sabe olhar a situação e pesar o que é bom para todos. Aquilo que é bom para mim e para você. Porque o que adianta eu querer azeite para o meu umbigo e fogo para o umbigo do outro? Eu estou sendo anticristã. E nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para melhorar. Nós estamos aqui, gente, ainda que a gente saia daqui toda ralada, toda sovada, mas o mal tem que sair. Essas cascas grossas, essas feridas que estão aí guardadas, elas têm que ser arrancadas, elas têm que ser limpadas, lavadas, purificadas pelo sangue de Jesus. E para isso eu e você precisamos nos permitir ser alcançados por essa graça transformadora, para nós deixarmos de ser isso aí. Para você olhar para você e falar, eu era manipuladora, eu dava ataques de explosão, e começar a encarar a verdade, não com falsidade. Anjinho, só Deus sabe o que passa dentro do coração e dentro da mente. Está fervendo, derramando, vulcão, jogando larvas para tudo que é lado, e a carinha está linda. Ai, que lindo, não é? Não, nós não precisamos manter máscaras. Nós somos verdadeiras. Falamos a verdade em amor, né? Quinto passo, quinta prática que ele fala que nós temos que fugir dela, é a negociar. Eu posso negociar uma atitude do meu marido, eu posso negociar alguma coisa com os meus filhos, mas eu vou levar vantagem. Sabe? Eu vou fazer algo, mas eu tenho que ver até que ponto isso me é interessante. Num relacionamento, eu tenho que ver o que é interessante para mim e para todos. Eu não posso ver o que é apenas para mim. Uma vez eu fui ouvir uma pessoa e ela falou assim, olha, o casamento do meu filho está nas minhas mãos. Deus tem poder, o que é isso? Vai casar se eu quiser. Falei, misericórdia, espera que eu vou chamar uma testemunha para entrar aqui junto comigo, porque eu não te aconselho mais sozinho. Tamanha gravidade. Qual o sepulcro caiado que eu e você estamos escondendo aí dentro de nós? E Deus está falando assim, eu estou te dando a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de viver um novo modelo de vida, gente. Amando, vivendo a verdade, falando a verdade em amor. Eu não posso negociar um princípio que é inegociável. Eu não posso negociar a felicidade do outro. O outro não pode ser feliz apenas dependendo do que eu deixo ou não deixo. Misericórdia. Pelos nossos filhos, pelos meus filhos, eu faço tudo. Eu mato, eu morro, eu faço tudo. Misericórdia. Uma vez eu assisti um filme muito terrível que fala sobre o treinamento de crianças para serem exterminadoras lá na África, e no final aquele missionário ele fala assim, do que você seria capaz? Porque ele foi muito criticado porque ele tinha que matar outras pessoas para salvar as crianças. E dentro dessa crítica, ele termina o filme fazendo essa pergunta, para salvar o seu filho, do que você é capaz? Eu faço tudo para salvar o meu filho. Pode até matar meu filho, mas primeiro tem que matar a mim. Primeiro tem que me destruir, porque ninguém destrói o meu filho e eu vendo. É meu filho. Nunca. Nós temos que ser capazes de nos levantar, nos posicionarmos. Pelos nossos filhos, nós temos que ser capazes de ir até lá no inferno e com a graça, cobertos com a graça e a misericórdia de Deus, e de lá arrancar os nossos filhos com a poderosa mão de Deus, através da intercessão, da oração. Aí sim, eu estou tendo uma postura certa. Eu não posso negociar jamais, porque nessa nova oportunidade,
Eu estou dizendo para Deus que eu não quero aquela velha estrutura que não suporta o novo de Deus. Eu quero uma nova estrutura, eu quero uma nova mentalidade, eu quero novas emoções. Eu quero ser novo dentro de mim, meninas, para que eu possa entender o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo e dando a oportunidade para que eu e você sejamos diferentes, novas criaturas em Cristo Jesus. Nesse novo estilo de vida, ele é um estilo de vida onde eu passo a pesar as minhas palavras. Eu não tenho pesar de falar, eu peso as minhas palavras antes de falar. Porque nesse novo estilo de vida, eu tenho uma nova expressão. Eu não falo mais dos meus sentimentos e das minhas dores, acusando o outro de ter me ferido, de ter lançado maldição. Aliás, até um bom momento para poder falar, gente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A maldição, ela nos acompanha enquanto nós não temos Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, cai por terra. A partir dali, se eu tenho comunhão, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo através da minha confissão em Cristo Jesus. Então eu não posso mais falar do que eu estou sentindo ou da minha dor, acusando, machucando o outro. Jamais eu posso falar assim, eu estou sentindo isso porque você fez isso. No livro dá os exemplos. É nós pegarmos esse livro e comermos ele. É isso aqui que nós precisamos, é isso aqui que nós precisamos fazer, ver, enxergar, gente, para que nós venhamos mudar de vida. Quando eu falo dessa forma, dizendo, eu estou sentindo no meu coração, nos meus ouvidos, eu penso dessa forma, essa maneira de relacionamento tem trazido sobre mim esse peso. Eu estou falando de mim. Quando eu falo a verdade em amor, eu estou oferecendo o meu coração para o outro. Eu estou oferecendo para ele aquilo que eu tenho de melhor. Então, aí nós passamos a avaliar as emoções e os sentimentos dentro da história de vida de cada um. Lembra quando a pastora Bernadette falou lá o 8º passo, não foi, pastora Bernadette? Que a senhora falou que quando foi conversar com seu pai, a senhora foi movida de uma íntima compaixão pela história de vida do pai. E ela passou a amar o pai de uma forma, porque antes ela não tinha o conhecimento do pai que ela teve. E todo o sofrimento que foi transmitido para ela, o pai não tinha outra coisa para passar. E agora, na idade avançada, quando eles conversaram, ela pôde ter um entendimento e restaurar o relacionamento. Quando esse pai contou toda a verdade, ele estava entregando o coração dele nas mãos da pastora Bernadette. E o que ela fez? Ela recebeu, ela abraçou esse coração. Ela não esmigalhou, vem cá, coração que me maltratou, vou te pegar, vou te pôr no chão, vou te espizinhar. Não, ela não aproveitou a oportunidade para falar, vou devolver o que eu recebi a vida inteira. Não, porque ela tinha um novo coração. Não é assim que a gente canta? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Deus tem dado um coração? Você tem pedido? Deus tem dado. Agora, Deus só dá para quem pede e recebe e passa a ter de fato um coração ao de Cristo Jesus. Então, nessa nova maneira de viver, eu preciso de avaliar a história do outro, eu preciso receber a vida do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro, assim como eu gostaria de ser tratada, assim como eu gostaria de ser cuidada, eu preciso cuidar. E nós vamos fazer isso no nosso dia a dia através de admitir, vai lá os 3 primeiros passos, admitir a nossa impotência, acreditar que Deus pode nos ajudar e entregar tudo nas mãos de Deus. No 10º passo, gente, ele nos leva a avaliar nos leva a examinar conscientemente a nossa conduta diária e a fazer os ajustes necessários
identificando os erros, admitindo e corrigindo prontamente cada um desses erros. O segundo hábito que nós precisamos desenvolver nesse novo estilo de vida é o hábito da autoavaliação. Essa autoavaliação é quando eu vou olhar para mim mesma, mas através dos meus olhos e com os óculos especial de Deus. Eu não posso olhar para mim com os olhos dos outros, como está escrito aí. Não olhe para si mesma com os olhos dos outros. Eu não sei o que o olho do outro está dizendo a meu respeito. Eu tenho que olhar com o meu próprio olhar. Deus te deu consciência, Deus te deu sabedoria, você tem buscado na palavra, você tem estado aqui conosco, você tem crescido. Então é o momento de você olhar para você como de fato você realmente é. Eu atendo muitas mulheres e muitas das vezes as mulheres dizem assim: pastora, meu marido fala que eu estou olhando para os outros homens e eu estou admirada de mim. Será que eu estou olhando mesmo? Tem hora que eu fico até em dúvida. Será que eu estou olhando? E teve algumas vezes que a briga foi tão alta que eu tive que admitir: não, realmente eu estou olhando, para ver se apaziguava o coração dele. De tanto sofrimento. Meu Deus, da onde eu vou permitir que o olho do outro me faça mudar quem eu sou? Jamais. Jamais. Por que eu vou permitir que o olhar do outro mude quem eu sou? Não posso. Deus me fez como eu sou. E com o meu olhar e o olhar de Deus eu posso me autoavaliar. E eu sei que eu não estou olhando para homem nenhum. Eu não estou olhando e vou até a morte. Não estou olhando. Você deve estar olhando. Eu falei isso para ela, eu fiz esse auto-julgamento. Transferência. Ele está falando que você está olhando é porque ele está olhando. Então não é você, é ele. Fale para ele então mudar a conduta dele, porque ele vai te ver com os olhos seus, com os olhos que você realmente é, e não com os olhos dele que está olhando para outra mulher. Entendeu, gente? Então não permita que o olho do outro faça você ser quem você não é. Quem faz o autoanálise com os seus próprios olhos, ele sabe quem ele é e para onde ele vai. E nós temos um grupo de mulheres aqui que sabe quem é, não sabe, gente? Quem fez o Veredas lembra muito bem quem eu sou e para onde eu vou, o propósito que Deus me formou. Todo mundo lembra dessa área que foi lá 3 dias batendo em cima dessa tecla? Então, vale a pena nós fazermos essa avaliação, não com os olhos dos outros, mas com os olhos de Deus e aquilo tendo a certeza de quem somos. Dentro desse... Bom, isso aí era para aparecer uma escrita aí, gente. Dentro desse passo, nós vamos ter a capacidade, que é a terceira orientação que ele nos dá, de prática, que nós precisamos desenvolver, o terceiro hábito, é o hábito de reconhecer os nossos erros e humildemente arrependermos e pedirmos perdão. Abraçar. O perdão é isso. O perdão, ele abraça, o perdão, ele acolhe, o perdão, ele é a extensão de você. Sabe, quando você pede perdão, não é apenas pedir perdão. Não, quando eu perdoo e quando eu sou perdoada, é a extensão de mim que passa para o outro. E do outro que vem para mim. E a gente se entrelaça, né, no abraço. Aí vem aquela frase assim: errar é humano, quem não erra, né? É verdade, o errar é humano. Agora, permanecer no erro, aí já não é mais... é sinal de que falta sabedoria. Então, o errar é humano, é verdade. Reconhecer o erro é ser sábio. Pedir perdão é ser humilde. E ser perdoado é divino. Ser perdoado é maravilhoso. E isso não é apenas o outro, isso inclui você também. Eu preciso me perdoar. Porque uma das maiores sentenças que nós carregamos é a falta de perdão que eu mesmo imponho sobre a minha própria vida, sobre as minhas ações. E isso me impede de ver o novo, de ver o céu brilhar, sabe, o sol brilhar, de ver o céu azul. Isso me impede de ver,
Por quê? Porque eu não sou capaz de perdoar a mim mesmo. Nesse passo, nós aprendemos a superar a necessidade de argumentar ou provar que o outro está errado. Não precisamos mais manter as aparências. Eu não preciso justificar o meu erro. Eu apenas assumo quando erro e pronto, eu não tenho que impor. Mas você é o errado. Não, eu não preciso de fazer isso. Eu posso ajudar. O que eu posso ajudar para a gente não errar de novo? Esse é o caminho onde eu e você precisamos percorrer. Isso porque a nossa batalha, gente, ela não é contra pessoas. Lembra lá de Efésios 6, de 10 a 18? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra o principado, potestade, dominador, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E para isso nós temos que vestir a armadura de Deus. Um bom soldado não vai para a guerra despreparado. O nosso general não nos mandou para a guerra de qualquer jeito. Ele nos prepara para o tipo de batalha e ele coloca à nossa disposição a armadura necessária. Se você for sem o preparo certo, você vai perder. Então, por isso, nós devemos saber que luta estamos lutando e qual armamento nós precisamos. Quem vai cortar, quem vai colher arroz, não leva enxadão. Enxadão é para plantar mandioca. Quem vai colher arroz leva cutelo. Cutelo, aquele assim, ó. Quem é da roça sabe. Entendeu? Quem é da roça? Eu sou, né? Quem não é, não sabe. Quase, né, pastora? Então, a gente tem que saber a ferramenta certa. Senão eu vou colher arroz como? Não tem como, eu vou perder. Enquanto os outros vão estar lá com os seus mantimentos, os seus sacos, sua tuia toda cheia, a minha vai estar lá só com um pouquinho. Por quê? Porque eu não estou usando a ferramenta certa. Seja esperta, meninas. Coloque a armadura de Deus, entra no campo de batalha, mas entra para vencer mesmo. Aqui nós temos apresentado as armas, temos apresentado as ferramentas, só não usa quem não quer. Porque até quem não quer e fala, eu não quero, mas eu tenho disposição para aprender e eu vou enfrentar, elas estão lá no gabinete, estão lutando e estão aprendendo, gente, estão vencendo, amém? É assim que nós queremos, um grupo de mulheres mais que vencedoras em Cristo Jesus. Nesse passo, nós entendemos quais são os nossos mecanismos de defesa prediletas. E, a partir de então, nós não permitimos que eles nos seguem mais. Tá? Não nos segue. Porque a gente tem, sim, noção muito bem de qual é o nosso mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa lá da velha natureza. Eu não preciso me defender. Eu sou quem eu sou. E onde eu estou, eu sou. Eu não preciso... Uma vez uma pessoa falou assim, fulano está denegrindo a minha imagem. Eu falei, ninguém denigre ninguém. Se alguém falar que eu sou prostituta, ele falou, o problema dele. Ele tem que provar. Enquanto ele não provar, eu continuo na minha toada. Eu continuo fazendo a obra. Eu continuo fazendo aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Você acha que eu vou parar a grande construção para correr atrás de falatório? Jamais. Neemias nos ensinou isso. Neemias falou, eu estou ocupado numa grande construção, não posso parar. Sambalá e Tobias levantava, falava, sabe? Levantava rumores, inventava tanta situação, marcava encontro com Neemias e Neemias dizia, estou ocupado. E eu sou do mesmo jeito. Eu continuo na minha toada, continuo fazendo a obra de Deus e sei que vou prestar conta diante de Deus. De tudo que eu estou falando aqui, eu vou prestar conta diante de Deus. Se alguma coisa que eu falo aqui não bater com a minha vida que eu vivo dentro da minha casa, junto com os meus filhos. Aquilo que eu sou na rua, aquilo que eu sou no meu trabalho, aquilo que eu sou com os meus colegas. Eu vou prestar conta de cada palavra. E assim é, a vara de medir é a mesma, para mim e para você. Alguns, como disse a pastora Cássia, a palavra diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Será requerido. Mas uma coisa é, nós sabemos quais são os nossos mecanismos. E nós não vamos entrar mais neles. Nós vamos nos abster dele. É um hábito que precisa de ser praticado diariamente. É como a santidade. A palavra de Deus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. É isso aqui.
Cada dia eu estou procurando conhecer Cristo, estou procurando conhecer a mim mesmo, procurando conhecer o meu irmão, procurando edificar os meus relacionamentos em Cristo Jesus. E sendo verdadeira. Falsidade não. Não avalie a sua vida apenas assim, eu estou ótima. E a sua família? Minha família está lá do jeito que eles querem. E seu marido? Está do jeito que ele pediu para Deus, levando a vida dele. Sua família, seu marido não faz parte? Se o meu marido não está bem, eu também não posso estar bem. Eu tenho que procurar meios de ajudá-lo. Não que eu vou ficar doente como ele. Não. Se ele está doente, eu vou buscar tratamento para ele e vou buscar para mim também, para que eu não adoeça como ele. Entenderam, gente? Então, nós precisamos saber que nós vamos prestar conta diante de Deus. Cada um de si e cada um da sua própria família. Repeti aqui a mesma imagem. Perdoar para ser perdoado. Esse é o caminho da libertação e da consciência limpa. Consciência limpa. A consciência limpa, ela nos livra dos ataques da culpa falsa e verdadeira, ela nos livra das acusações do inimigo. Lembra quando eu falei lá da arma? Da arma que falou perdoar para ser perdoado? Ok, este é o caminho da libertação. A nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, ela é contra nós mesmos. Ela é contra a nossa natureza, o velho homem, é contra o inimigo que nos ataca, é contra as fortalezas que estão sendo levantadas dentro de mim, que eu e você construímos. Essa é a nossa luta. Por isso nós precisamos ter consciência limpa. Sem consciência limpa, ninguém dá conta de viver, ninguém dá conta de lutar. Por isso precisamos limpar a nossa consciência. E por meio do acerto de contas, quando eu faço a restituição, eu peço perdão, e do pedido de perdão e da restituição, nós tratamos as vulnerabilidades que Satanás acostumava, ele era acostumado a aproveitar para nos escravizar. A partir do momento que eu vou fechar essas brechas do pecado no meu coração e nos meus relacionamentos quebrados, eu vou ceder o espaço para a ação do Espírito Santo de Deus nesse novo estilo de vida. Quando eu fecho essas brechas, quando eu utilizo a arma de fogo, não tem o lança-chama? Aquela arma de fogo. Diabo, você vem contra mim, sabe? Davi falou, você vem contra mim, com tudo isso eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Então, nós vencemos o inimigo com a palavra. Nós vencemos a tentação com a palavra. Quando somos tentadas a voltar a ter as mesmas práticas do passado, eu não posso ceder. Eu tenho que olhar para o meu alvo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar e vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Cristo em mim, esperança da glória. Amém, meninas? Pedir perdão nem sempre significa que estamos errados e que o outro está certo. Simplesmente significa que nós valorizamos uma pessoa muito mais do que o nosso próprio ego. Eu valorizo você. Eu valorizo o outro, eu valorizo o meu marido, eu valorizo o meu cônjuge, eu valorizo os meus filhos. Por isso, a nossa necessidade de avaliar o nosso padrão de vida hoje. Qual é o padrão de vida que eu e você temos vivido? Porque a partir daí, sim, nós vamos poder fechar as brechas, toda e qualquer brecha, dos nossos relacionamentos, do nosso dia a dia. Essa é uma avaliação que eu e você temos que fazer na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, nosso relacionamento, marido e mulher, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, né? Nós temos gente aqui que tem até bisnetos, né? Que alegria. Então, eu preciso fazer uma avaliação geral. E para isso eu preciso da ajuda de Deus, gente. E nós estamos aqui para isso, para pedir essa ajuda e falar, Deus, me ajuda. Senhor, me socorre. Sabe, eu gosto muito daquela Salmo 116, Salmo 119, 116, verso 94, aquele, Senhor, eu sou o teu, salva-me. Então, nós precisamos de Deus. Nós precisamos
de dizer: Senhor, eu sou teu. Conversar com o diabo, não. Eu não preciso dialogar com ele, que ele está vencendo, explicar para ele a situação, não. Eu quero falar com Deus. E falando com Deus, eu falo: Senhor, eu sou tua. Me salva, me ajuda, me socorre. Ele nunca negou um socorro. Ele nunca me negou um socorro. Tá bom, gente? E o que eu espero é que eu e você, mais uma vez nessa aula, possamos fazer essa avaliação e gritar: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, me fortalece, me guia, me orienta. Amém? Vamos orar?